Bom dia, meus amigos, bom dia, família. Hoje, dia 2 de janeiro, vamos dar continuidade ao nosso estudo da Bíblia em um ano, ou seja, o ano bíblico. Um estudo onde você pode ler 3 ou 4 capítulos por dia e ao final deste ano terá lido toda a Bíblia e assim poderá conhecer melhor o contexto bíblico e tirar algumas conclusões, porque às vezes falamos muito a partir daquilo que achamos, né? Agora, lendo a Bíblia todinha e tentando estudar e entender cada parte dela, a gente consegue depois tirar algumas conclusões de forma mais assertiva, ao invés dos achismos, né? Então hoje nós vamos falar sobre vamos ler o capítulo 4 até o 8. E no capítulo 4 aparece ali o primeiro homicídio, né? Adão e Eva têm lá 2 filhos, que é Abel e Caim, e Caim, pela inveja, mata Abel. Caim era um homem do campo, enquanto Abel era um pastor de ovelhas, né? Deus já havia feito o pedido do sacrifício para eles. Tinha que haver sacrifício, isso, havia uma simbologia nesse sacrifício, tinha que haver sangue e a queima de boa parte deste animal para complementar essa simbologia. Só que Caim achava que não, que ele tinha que pegar a melhor parte daquilo que ele plantava e colhia e dar para Deus, mas Deus não pediu em nenhum momento que fosse oferecido plantas, frutas, legumes, verduras, sei lá, embora ele escolhesse o seu melhor, mas foi coisa da cabeça dele, né? Então ele ficou com inveja do Abel, porque Deus gostava da oferta do Abel e não gostava da dele. Então ele matou, simplesmente matou. É assim, não gostei, matei. É assim que acontece, então, o primeiro homicídio, né? E depois Caim recebeu um castigo de Deus, ele acaba tendo que se afastar da família dele, vai viver em outra terra, a terra de Nod, lado oriental do Jardim do Éden, né? Eles ainda ali tinham um contato maior com Deus e com o Jardim do Éden. Há pessoas que dizem que a marca de Caim é a negritude, que nós negrões viemos de Caim, né? Eu não acredito muito nisso. Enfim, cada qual com a sua teoria, mas isso não tem base bíblica nenhuma, né? Bem, depois disso, Adão e Eva tiveram outros filhos, né? E no versículo 26 do capítulo 4 diz que Sete também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então começou a se invocar o nome do Senhor. Sete foi o terceiro filho deles, relatado na Bíblia. E aqui uma marca importante, né? O louvor a Deus começou com Enos, lá atrás, muitíssimos anos atrás. Depois, o capítulo 5 vai falar um pouco das genealogias, ou seja, de quem foi o pai de quem foi que teve o tal filho e não sei quanto mais. Aquela parte que poucas pessoas gostam da Bíblia, né? De estudar, mas é muito importante, nos dá boas dicas para o que nós vamos ler depois. E nós vamos ver ali que após 7 gerações de pais e filhos, chegaremos em Enoque, um homem que não conheceu a morte e com 365 anos foi chamado por Deus e ele ascendeu aos céus sem conhecer a morte, assim diz a Bíblia. E depois, quando chegamos na oitava geração, né? Enoque foi a sétima geração, 7 é o número da perfeição. Nós vamos ver o número 7 aparecer muitas vezes na Bíblia, e esse é a simbologia do 7 na Bíblia, é a perfeição. Então, casualmente ou não, né? Na sétima geração é quando nasce Enoque, ele é levado por Deus. E depois de 7 nós temos a geração de Enoque, quer dizer, desculpa, depois da geração de Enoque nós temos a geração de Noé, que tem 3 filhos, que é Sem, Cã e Jafé. E Noé nós já conhecemos a historinha dele, né? Desde criança aprendemos com essa história. Ele vai ser chamado por Deus para construir uma arca. E essa arca, ela devia ter umas medidas específicas, não era uma arca qualquer, né, esse barco. Ele deveria ter 300 côvados, ou seja, 135 metros de comprimento, 50 côvados de largura, que dá 23 metros, e 30 côvados de altura, que dá 13 metros e meio aproximadamente. Ou seja, a altura desse barco era uma altura de 5 andares aproximadamente, né? E o comprimento maior que um campo de futebol. Esse era o tamanho da tal arca, né? Então Noé construiu, levou 120 anos para construir, era considerado louco ao construir
essa embarcação, porque até ali não tinha chovido na terra. Mas Deus já falava com ele e disse a ele que ia chover e que ia exterminar a terra, porque os homens mudaram totalmente seu comportamento e começaram a fazer coisas absurdas, e somente Noé e sua família agradavam a Deus naquele tempo ali. Bom, e Deus disse para Noé: olha, Noé, você vai colocar 7 pares de animal. Outra coisa que às vezes a gente nos passa despercebido sobre a história da arca, era 7 machos e 7 fêmeas, 7 pares. Dos animais puros e dos impuros, apenas 2 pares de cada espécie. Então, Noé, quando chegou o tempo certo, colocou os animais na arca, organizou a arca. Na verdade, foi Deus que orientou os animais todos a entrarem na arca, né? E após todos estarem lá dentro, Deus mandou ver na chuva, né? E foi chuva, e choveu. Foram 40 dias de chuva, e aquela chuva toda encheu a terra inteira de água, de forma que cobriu o monte mais alto. O monte mais alto que a gente conhece é o Everest, com 8,8 km de altura aproximadamente, né? E ficou ali acima dos maiores montes da Terra. Ainda ficaram aproximadamente quantos metros? Parece que 7 metros ainda. Então foi água para dedéu, cobriu toda a Terra, matou toda a vida que existia na Terra e não teve jeito. Agora, amanhã nós vamos poder perceber quanto tempo que Noé ficou dentro dessa arca, quanto tempo ele aturou aqueles bichos tudo fedendo, gritando, imagina só, né, que não foram só 40 dias como muitos acham. Enfim, hoje terminamos por aqui nossos 4 capítulos de hoje do livro de Gênesis, e amanhã vamos entender um pouquinho melhor. Fique atento e acompanhe também, dê a sua lida ali. Qualquer dúvida, mande no privado, porque tem muitos pontos que não há tempo para a gente abordar, né? Não é mesmo? Um bom dia a todos, então.